E aí, estamos de volta com o nosso quadro. Estou muito feliz, estou sorrindo, porque a nossa aula de hoje vai ser um pouquinho mais tranquila, eu não vou ficar na frente do computador, então vamos aproveitar. E ainda mais, assim, para deixar a aula mais legal, a gente vai falar sobre o sistema nervoso. E acho que até o final da aula vocês vão entender porque que eu gosto de falar desse sistema. Bom, a primeira coisa é porque, de novo, e parece que eu fico repetitiva, mas a gente precisa falar que o sistema nervoso, assim como todos os outros que a gente tem visto ao longo da aula, estão relacionados com a homeostase, ao equilíbrio do nosso organismo. Então a gente vai ver na realidade que todos esses sistemas que a gente estudou, endócrino, excretor, reprodutor, respiratório, cardiovascular, digestório, todos esses sistemas vão receber e vão, na verdade, também enviar informações para o sistema nervoso. Então a gente está falando hoje de um sistema que controla o funcionamento do nosso corpo. E a gente vai ver isso ao longo da nossa aula, que esse controle ele pode se dar a partir de mediadores químicos, ou seja, a partir da mensagem enviada pelos neurotransmissores, ou isso pode estar acontecendo a partir de uma informação elétrica, a partir de um potencial de ação que vai acontecer, essa informação vai ser transmitida aí pelos neurônios. Então a gente está falando de energia elétrica e a gente está falando de energia química que está passando aqui no nosso corpo, aqui no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central e também por todo o nosso corpo através do sistema nervoso periférico. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no quadro, vez ou outra eu vou dar uma paradinha para vocês tirarem um print, conseguirem ver esse mapa aí mental que eu tentei colocar aqui nesse quadro. Bom, então falamos desse primeiro ponto fundamental, que é a homeostase, que é esse estado de equilíbrio, e aí a gente precisa falar da função do sistema nervoso. É legal a gente parar para pensar que a gente está falando de um sistema que corresponde a uma habilidade que deixou a gente, espécie humana, assim, um pouco possibilitou com que a gente transformasse tanto, né, a cobertura terrestre. Eu estava dando uma aula esses dias sobre poluição ambiental e daí eu vi um dado, né, que a gente está vivendo um antropoceno, ou seja, 75% a 80% da cobertura terrestre já foi modificada pela espécie humana. E isso só vai acontecer porque não é porque a gente tem sistema nervoso, porque você vai falar assim, professora, mas a gente já viu aí vários organismos que também apresentam sistema nervoso. Ok, mas a gente está falando aqui do desenvolvimento de uma estrutura, que a gente vai falar mais à frente, que é o cérebro, o córtex pré-frontal, que vai gerar a possibilidade de construir o conhecimento na realidade, de linkar as coisas. Então, eu consigo, na realidade, transformar a realidade a partir das informações. Espera aí, vou explicar melhor. É o seguinte, eu olho para o mundo à minha volta, vejo uma árvore e penso, essa árvore pode virar um armário, eu posso quebrar esse tronco, eu posso utilizar essa madeira para algo que seja importante, construir uma casa que vai me proteger, vai me abrigar. Ou eu posso pegar uma pedra e eu posso transformar essa pedra numa ferramenta que vai me facilitar o corte. Ou seja, eu consigo olhar para o mundo à minha volta e eu consigo conciliar ou transformar ou utilizar aquilo para o meu próprio benefício. A gente está falando de cognição na realidade, né? Da construção desse raciocínio. Então aqui a gente está falando que a função do sistema nervoso é justamente processar e armazenar informações. E olha que interessante que não é armazenar primeiro, né? A gente processa e armazena informações. Por quê? Se a gente fosse só armazenar, não bastava, não precisava da gente, né? Você pega um pendrive, você pega um HD e você vai lá e coloca quantos gigas. Existem aparelhos hoje que conseguem processar e armazenar informações de uma forma muito mais eficiente que o nosso próprio cérebro, né? Tá aí as máquinas, o nosso celular, todas as coisas que a gente tem utilizado. Então, a grande jogada e diferença aí da espécie humana não é o armazenamento de informação, mas a forma como ele consegue processar essa informação. O sistema nervoso ele também vai estar associado, além dessa parte cognitiva, a uma organização do funcionamento fisiológico do corpo.
Como eu falei lá no comecinho da aula, os nossos outros sistemas vão estar funcionando a partir de informações que são enviadas para o sistema nervoso. Assim, um exemplo é quando a gente passa alguém aqui com uma pizza cheirosíssima, e aí, a partir daquele cheiro que eu sinto, a partir dos meus sentidos, que eu vejo, eu sinto o cheiro, o que acontece? Eu começo a salivar, ou seja, o meu corpo, ele altera o funcionamento a partir de algo que está do lado de fora, sabe? Que está lá, que alguém passou, eu nem encostei, nem coloquei na boca, mas o meu corpo já começou a liberar ácido clorídrico, já começou a liberar grelina, que é o hormônio para gerar essa fome. Então, você tem ali uma alteração do ambiente externo, e aí você tem o sistema nervoso entendendo essa alteração e modificando o corpo a partir desse estímulo do ambiente. E isso vai gerar um comportamento. Então a gente está falando aí de um instinto animal, ou seja, de um funcionamento do corpo que acaba gerando um comportamento. Como assim? Como assim que a gente sabe que quando você acorda você vai tomar um café, e depois no meio-dia você almoça, e no final do dia você janta. Então, a sua necessidade fisiológica de precisar de alimento, de energia, faz com que você tenha um comportamento alimentar, né? De ter um horário para o alimento. Então, o que eu quero dizer é que a partir do processamento e do armazenamento de informação, você gera um comportamento que é característico da espécie humana. Quando a gente vai estudar, por exemplo, antropologia e sociologia, que estuda de perto, né? A cultura da sociedade, a cultura da espécie humana e das sociedades que já existiram até hoje, a gente vê que existe uma coisa assim meio que igual em todas as civilizações, que é primeiro falar sobre morte. A gente precisa falar o que vai acontecer depois daqui. Então a gente vai tentar explicar isso de várias formas, pela religião, pela filosofia, pela biologia. A gente também vai falar sobre reprodução, tem casamento, né? A gente precisa lidar com isso, a gente precisa reproduzir, a espécie humana precisa desse momento. E o nascimento. Então, ou seja, a gente acaba criando comportamentos e cultuando hábitos e algo que está inerente à nossa fisiologia como animal, como mamífero e como espécie humana. Beleza? Então, já entendemos que o sistema nervoso é importante pra caramba, né? Faz um monte de coisa. Bom, uma outra coisa que a gente precisa lembrar é quais são as células que compõem esse sistema. Por quê? Quando a gente vai estudar, por exemplo, o sistema digestório, o sistema excretor, a gente começa a tentar entender quais são os órgãos, quais são os mecanismos de funcionamento desse sistema. Então, antes de tudo, a gente precisa saber quais são as células que compõem. E aí vão ser duas células principais, dois tipos celulares principais. A gente está falando dos neurônios e das células da glia. Bom, essas células da glia, elas em geral são negligenciadas pela gente quando a gente fala sobre o sistema nervoso. Por quê? Porque na realidade, toda essa loucura que eu falei que o sistema nervoso é capaz de realizar, em grande parte vai ser feito pelo neurônio, porque é essa célula responsável pela transmissão daquela informação elétrica e da geração de um neurotransmissor, de um mediador químico. Mas o que a gente precisa lembrar é que esses neurônios não funcionariam se a gente não tivesse essas células da glia. Por quê? Um exemplo que eu coloquei aqui de duas células da glia, a gente tem outros tipos. Se vocês quiserem se aprofundar, só dá uma pesquisadinha e vocês vão achar. Então, as duas principais assim que a gente precisa saber, ou pelo menos conhecer o nome, são as células de Schwann ou os oligodendrócitos. Essas células de Schwann, ou essas células da glia, falando de uma forma mais geral, são importantes porque elas nutrem e protegem os neurônios. E aí a gente tem algumas patologias como mal de Alzheimer, mal de Parkinson, que vão estar relacionados, às vezes, nem ao mau funcionamento do próprio neurônio, mas às vezes a gente está falando de um mau funcionamento de quem? Célula da glia. Por quê? Porque a célula da glia tem uma função muito importante, que é de produzir a baía de mielina. A baía de mielina que vai estar aonde? Ó, nos neurônios. Então, esses dois tipos celulares, eles são interdependentes, eles precisam um do outro para que o sistema nervoso funcione. É interessante a gente falar de uma outra questão também em relação à célula do sistema nervoso, que em geral a gente fala, né, e isso gera um consenso no meio científico, de que as células do sistema nervoso não se regeneram.
Então, ao contrário de outras células que têm essa capacidade de regeneração, o sistema nervoso seria então aquela célula que já era, morreu, não tem o que fazer, e é justamente isso que vai gerar o envelhecimento, né? Quando você está lá com 70, 80 anos, a memória já não funciona tão bem, né? A sua capacidade motora já também não está funcionando tão bem, porque a gente tem uma diminuição na atividade do sistema nervoso, atividade cerebral. Mas existem alguns artigos que já falam de uma possível regeneração de algumas células do sistema nervoso. Estou colocando essa informação aqui, mas você precisa saber que às vezes você vai fazer uma questão na prova que não vai estar tão atual. Então, em geral, você vai ver que as células do sistema nervoso não se regeneram. Mas se você for dar uma bugada aí e procurar em algum artigo, você já vai ver estudos falando sobre essa possível regeneração. Beleza? Bom, então é importante a gente lembrar sobre a função dessas células, desses tipos celulares. Lembrar que essas células da glia são importantes porque nutrem e protegem esses neurônios, protegem contra micro-organismos, protegem também no sentido do impulso nervoso. A gente está falando da bainha de mielina que está aqui representado ó, em vermelho. Imagina então que a cada bloco desse aqui a gente tem uma parte isolada, porque a bainha de mielina nada mais é do que um isolante. Né? A gente está falando de uma eletricidade, de uma carga elétrica mesmo, aquela que dá choque, sabe? Mas ela está passando aqui dentro do nosso cérebro sem a gente nem perceber. Mas como que ela está passando? Esse potencial elétrico, essa carga elétrica, vai passar por dentro do nosso neurônio, mas ele não vai passar de forma direta. Ele vai passar realizando o que a gente antigamente chamava de saltos, né? Mas a gente sabe que esses saltos, eles são mais pra gente entender, mas a eletricidade não tá pulando, assim, dessa forma que a gente está descrevendo aqui. Mas é importante a gente lembrar que essa baía de mielina é extremamente importante para que a gente não dê um curto no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, para que esse potencial elétrico possa passar sem danificar os nossos neurônios. E, na verdade, o potencial elétrico só vai passar se a gente tem o funcionamento dessa baía de mielina. Justamente o mau funcionamento, quando a gente fala, por exemplo, do mal de Parkinson, onde a gente tem uma relação com o neurotransmissor, que é a dopamina, e também com a produção da baía de mielina, a gente acaba não conseguindo transmitir o impulso elétrico, porque a gente já não tem mais aquele isolante, aquela parte gordurosa que está ali para nos proteger e evitar esse curto elétrico no nosso sistema nervoso. Mas é legal a gente saber disso, né? Que dentro da nossa cabeça está passando energia. Então, uma outra questão que pode surgir é como essa energia está passando dentro do neurônio, né? Eu falei aqui um pouquinho sobre a atuação da baía de mielina nesse processo de isolamento. Mas a gente precisa falar também da estrutura do neurônio. Porque o neurônio é uma célula e toda célula, você lembra lá que a gente viu, célula tem partes específicas. Quando a gente vai estudar citologia, a gente vê que a célula tem organela, tem estrutura, membrana plasmática. Se for uma célula vegetal, tem parede celular. Então a gente precisa conhecer a estrutura dos neurônios. Bom, primeira parte que a gente tem aqui é o que a gente vai chamar de corpo celular. O corpo celular, ele vai ser extremamente importante, porque ali é que tem o que? O núcleo. E o que tem dentro do núcleo? Material genético. E o que é o material genético? A gente já está chegando no momento que estamos internalizando a função aí de algumas estruturas que estão presentes no nosso organismo. E a gente já sabe que sem material genético não dá pra gente fazer nada, porque é ali que tem a informação que a gente precisa para qualquer coisa, seja para produzir um hormônio, seja para estimular a regeneração de um tecido. Todas as informações para crescimento do cabelo, crescimento da unha, produção de saliva, não importa. O que a gente precisa fazer, para que a gente faça, é preciso que tenha ali um material genético. E é por isso que esse corpo celular ele é importante, porque ele vai apresentar esse núcleo celular. A gente tem aqui algumas
ramificações desse corpo celular que a gente vai chamar, eu vou colocar aqui, a gente vai chamar de dendritos. E aqui a gente tem a parte onde vai passar de fato a energia elétrica. E aí essa parte aqui, que seria a parte de transporte desse potencial, a gente vai chamar de axônio. Beleza? Então o neurônio vai ser composto por um corpo celular, dendritos e axônios. E o que tem aqui? Aqui a gente vai ter os botões sinápticos. O que é isso? O que é um botão sináptico? Eu queria que vocês usassem a imaginação de vocês nesse momento para pensar o seguinte. Eu desenhei um neurônio aqui, mas a gente sabe que nós temos em torno de 86 milhões de neurônios. Então, assim, é muita coisa, né? Então é um do lado do outro, um pertinho do outro. Ou seja, imaginem aí que aqui tem um outro neurônio. O que eu quero dizer? Entre um neurônio e outro, a gente vai ter esse espaço aqui, imaginando então que aqui tem um outro neurônio, esse espaço ele vai ser chamado de fenda sináptica. Essa fenda sináptica é aquele momento onde vai acontecer a comunicação. Por quê? A energia elétrica passa pelo axônio a partir de uma bomba de sódio e potássio. Essa energia elétrica chega até esse botão sináptico e ela vai ser liberada agora na forma de um mediador químico ou neurotransmissor, como eu falei com vocês no começo da aula. Esses neurotransmissores são liberados nessa fenda sináptica, vão encontrar os dendritos, os botões sinápticos de outros neurônios, e assim essa informação vai sendo passada de neurônio a neurônio. Legal também uma outra coisa a gente pensar aqui. O corpo celular ele pode estar, por exemplo, no sistema nervoso central e o axônio pode estar no nosso corpo. Assim, a gente está falando de um comprimento desse axônio muito grande, uma extensão muito grande. Até porque a gente precisa estar mandando essa informação o tempo todo, seja daqui do nosso sistema nervoso central para meu dedinho do pé, meu dedinho da mão, orelhinha, meu pulmão, fígado, sistema digestório, todo mundo precisa receber essas informações. Então, esses axônios podem se distender. Quando a gente chegar aqui no sistema nervoso periférico, a gente vai ver o que vai acontecer quando a gente tem um acúmulo de corpo celular, ou seja, de corpo celular e dendrito, que é a formação dos gânglios, e quando a gente tem acúmulo de axônios, que a gente tem a formação dos nervos, e a gente vai ver a função dessas duas estruturas mais pra frente, beleza? Bom, então a gente sabe então que vai ter o botão sináptico, aqui tem a liberação desses mediadores químicos ou neurotransmissores, e aí se você quiser acrescentar aí, neurotransmissores. E aí esses neurotransmissores, eles vão ser de diversos tipos. Os principais que a gente conhece são a adrenalina e noradrenalina. Mas a gente sabe que da existência, por exemplo, da dopamina, da endorfina, da serotonina, de outros neurotransmissores que são liberados pelo nosso sistema nervoso e que vão estimular sensações. Então, a gente fica brincando que quando você come um chocolate, por exemplo, você libera a endorfina, libera um pouco de dopamina, por isso que você tem aquela sensação de bem-estar, né? Que está relacionado na realidade com o cacau. O cacau tem essa propriedade de estimular a produção de dopamina e trazer essa sensação de bem-estar. Por isso que é indicado você comer um chocolate meio amargo, ou 70%. Quanto menos leite tiver, maior vai ser o efeito dele de estimular a produção desse neurotransmissor. Uma outra coisa que também está relacionada, porque aí a gente está vendo que são atitudes que a gente tem, ou comportamentos que a gente tem, hábitos, que vão estimular ou não a produção desses neurotransmissores, que servem para regular a homeostase do nosso corpo. Então, vamos dizer assim, a gente está agora vivendo essa pandemia, né, e a galera que está em casa começa a sentir, já tem aí várias pesquisas falando sobre isso, de um aumento, no caso, nos índices de depressão e de suicídio durante esse período da pandemia. E, obviamente, que isso vai ter aí um pano de fundo complexo, mas a gente pode dizer que um dos fatores que pode estar relacionado também é a diminuição da atividade física.
A gente sabe que no movimento, no momento em que você estimula o movimento muscular, que você se exercita, você libera endorfina, que é um dos neurotransmissores que auxiliam ou que trazem uma sensação de bem-estar, que justamente esses neurotransmissores em geral não estão ali em grande quantidade quando você está num estado depressivo, por exemplo. Depressiva justamente no sentido de depressão. É um momento que o seu sistema nervoso está deprimido. Ou seja, você tem a depressão, a diminuição da liberação de neurotransmissores que geram bem-estar. Então é por isso que quando a gente quer... a gente se percebe, né, num estado de depressão, de baixo sentido, de não muita vontade de fazer as coisas, não tem muito porquê, né? A gente tem que começar, a gente pode ter alguns caminhos para resolver isso, né? Agora, caminhos práticos e científicos. A gente pode buscar ajuda numa terapia, por exemplo, um psicólogo. Se às vezes está num caso muito avançado, você pode procurar um psiquiatra, que às vezes você precisa entrar com medicamento para conseguir equilibrar essa quantidade de neurotransmissores. Então, às vezes, naquele medicamento vai ter serotonina, vai ter um neurotransmissor sintético. E a gente também pode fazer algumas outras coisas, além dessas questões mais que estão fora do nosso controle, né? Da gente procurar um profissional, dos nossos hábitos cotidianos. Então, a nossa alimentação. Existem alimentos que vão estimular a produção desses neurotransmissores. Os movimentos físicos, atividades físicas. Eu não estou falando de crossfit, você ficar suadona, não. Simplesmente você caminhar, você está se movimentando. A luz solar, a radiação ultravioleta também estimula a produção desses neurotransmissores. Então é legal a gente entender, né, como que a gente pode interferir no nosso próprio sistema nervoso para conseguir resolver aí alterações que às vezes a gente fica meio sem saber o que fazer, né? Você tá ali, não sabe nem como funciona o sistema nervoso, alguém vem, diz alguma coisa, você aceita e faz e nem sabe o que está acontecendo e o que está mudando aí no funcionamento do seu corpo. Então, eu acho que é interessante a gente entender do sistema nervoso para a gente saber lidar na nossa vida com essas situações, por exemplo, de estresse. Bom, uma questão para finalizar, então, essa metade aqui do quadro é a gente concluir sobre a bomba de sódio e potássio, porque eu falei sobre a transmissão do impulso nervoso, mas não falei muito bem como que vai funcionar isso aqui. A gente até já deve ter visto isso na nossa aula de citologia, de transporte celular, mas é legal a gente lembrar que quando a gente fala de bomba de sódio e potássio, a gente está falando então de um gasto energético. A gente está falando de um processo que é contra o gradiente de concentração. Ou seja, eu preciso gastar energia e ATP para transportar algo de dentro para fora ou de fora para dentro. E aqui, nesse caso, o que vai acontecer é que no momento em que eu tenho o neurônio com essa conformação, ou seja, com carga positiva do lado de fora e carga negativa do lado de dentro, eu tenho um neurônio que está polarizado. Beleza? Bom, e o que vai acontecer? No momento em que esse impulso nervoso começa a passar por esse axônio, acontece um processo de constante polarização e repolarização. Nesse momento, eu vou trocar minha canetinha aqui. O que vai começar a acontecer? Sódio começa a entrar no axônio. E nesse momento que você tem a entrada de sódio no axônio, o que vai acontecer com a carga? Ela vai ser invertida. Então, no momento em que o sódio entra no axônio, agora a carga interna é positiva e a carga externa é negativa. E isso vai acontecendo ao longo de todo o axônio. Sódio vai entrando, vai ficando positivo e vai ficando negativo do lado de fora. Nesse momento, a gente tem um processo de despolarização.
Então, polarizar é positivo do lado de fora, negativo do lado de dentro. Despolarizar eu vou o quê? Enviar o sódio para o lado de dentro, porque sódio tem carga positiva. Então, quando eu estimulo a entrada de sódio no axônio, eu mudo essa carga interna para uma carga agora positiva. Isso não vai acontecer ao mesmo tempo em todo o axônio. E é por quê? Justamente porque a gente está falando da nossa bainha de mielina, onde toda vez que esse impulso passa, o que estava atrás, ele volta a ser polarizado. Justamente para impedir que esse impulso elétrico retorne ao seu local de início. Para que ele continue o seu processo e chegue lá na célula mandando informação. Então, nesse momento, o sódio entrou, despolarizei. Quando esse impulso elétrico ele passa, o que acontece com essa região? Ela volta ao seu estado inicial. Mas ela volta assim naturalmente, de boa? Não. Eu vou ter que fazer um outro processo que é o seguinte: eu vou mandar potássio para o lado de fora. Porque potássio também tem carga positiva. Então mando o potássio para o lado de fora, potássio começa a sair. E o que vai acontecer agora? Aqui começa a ficar positivo e aqui negativo novamente. Ou seja, minha célula começou polarizada, mandei sódio para dentro, despolarizei, deixei a carga interna positiva, impulso elétrico passa, nesse espaço agora ele tem um retorno a uma polarização. Como? Mandando potássio para o lado de fora. E aí eu volto à minha conformação inicial, sendo positivo externamente e negativo internamente. Lembrando que isso não vai acontecer ao mesmo tempo ao longo de todo o axônio. Esse impulso elétrico ele é passado em saltos mesmo, para que justamente não haja o retorno desse impulso elétrico e ele não passe também muito rápido, dê tempo aí desse neurônio passar essa informação e produzir os seus mediadores químicos. Beleza? Bom, saímos um pouco dessa parte anatômica e a gente finaliza a nossa aula com a parte mais fisiológica relacionada ao sistema nervoso central e periférico. Bom, a gente já divide então o sistema nervoso em central e sistema nervoso periférico. Lembrando que o central lembra centro, né? Então tá aqui na nossa cabeça. A gente tem então uma caixa craniana que vai abrigar esse nosso sistema nervoso central, que vai ser composto, na verdade, por duas principais estruturas. Uma que é essa que a gente está falando que está dentro aqui da nossa caixa craniana, que é o encéfalo, e a outra que está dentro, internamente, da nossa coluna vertebral, um cordão nervoso que a gente tem na nossa coluna vertebral, que é a medula espinhal. Bom, o encéfalo ele vai ser dividido em algumas partes, e aí na nossa live eu vou mostrar para vocês uma imagem para a gente poder conseguir linkar todo esse mapa mental com as estruturas, tá? Mas vamos entender que esse encéfalo ele vai ser dividido em cérebro. E aí o que a gente precisa saber do cérebro? Que ele é dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo. Isso vai ser importante porque cada parte, cada lado vai estar relacionado a uma função específica do nosso corpo, seja ela movimentação, seja ela sensação, construção e pensamento. Está relacionada também a movimentos, a produções artísticas. Então a gente tem aí a diferenciação de cada hemisfério para uma função específica. É importante falar que o cérebro também vai ser dividido em córtex e medula. E aí a gente precisa falar do córtex, né? Porque é ali que vai ser gerado aquele boom lá louco que eu falei no começo da aula, que trouxe essa diferenciação pra gente como espécie humana. No córtex pré-frontal é que a gente tem o processamento das informações, a gente tem a cognição, o raciocínio lógico. Então é importante, quando a gente falar de cérebro, lembrar desse córtex e lembrar que córtex é sempre a parte mais externa de alguma coisa. Então, toda vez que a gente fala, por exemplo, quando a gente fala de adrenais, a gente fala córtex e medula. Então, córtex é sempre a parte mais externa e medula a parte mais interna. O encéfalo também vai ser formado pelo cerebelo, e o cerebelo tem uma informação ou tem uma função importante, que é de manter o equilíbrio ou tônus muscular. É justamente aquilo que nos permite caminhar em linha reta e conseguir nos equilibrar. O que parece hoje uma coisa natural, mas se você parar para pensar, quando você era criança você não sabia andar.
alguém te colocava sentado, você caía, você começou a engatinhar, depois você começou a andar e hoje você já anda aí sem nem pensar. Já é um movimento automático, né, involuntário. Porque ao longo do nosso crescimento, o nosso sistema nervoso ele vai se desenvolvendo. A gente já não nasce com ele completamente desenvolvido. A gente sabe que, por exemplo, as crianças consomem o dobro de energia pelas células que estão no sistema nervoso, ou seja, 20% do oxigênio e da glicose que a gente consome vai direto para o nosso cérebro. No caso das crianças, a gente vai colocar isso aí vezes 2, porque a quantidade de sinapse, de conexão entre neurônio quando você está na infância é muito maior do que quando você já é adulto. Porque naquele momento você está construindo a possibilidade de fala, você está começando a entender quem é você e quem é o outro, então você está começando a entender o que é matéria, o que é cadeira, você está começando a entender que algo, se você encostar na tomada dá choque, ou numa região pontiaguda aquilo fura. Hoje em dia isso já está consolidado, você não vai ficar fazendo sinapse para entender isso. E é por isso que as crianças então gastam essa quantidade de energia muito maior. Ainda está sendo gerado e desenvolvido esse sistema nervoso. A gente também tem o tronco encefálico, que é importante, ele vai fazer a conexão entre o nosso sistema nervoso central, entre o cérebro e a medula espinhal, então é uma estrutura extremamente importante para essa comunicação entre o nosso corpo. Temos o bulbo, que vai estar relacionado ao movimento respiratório. A gente viu isso lá em sistema respiratório. Quando a gente tem a acidificação do pH sanguíneo, você tem lá o estímulo do bulbo, que faz esse estímulo... que estimula o movimento respiratório para que você libere gás carbônico para fora e inale oxigênio para justamente equilibrar aí esse pH. E a gente tem também uma outra estrutura que faz parte do encéfalo, que é o hipotálamo. A gente viu no sistema endócrino, que também é uma glândula muito importante na coordenação de outros órgãos, como tireoide e as adrenais e todas aquelas estruturas que a gente viu. Bom, a partir daqui, a gente faz um resuminho. Qual é a função do sistema nervoso central? Processar a informação e gerar resposta. Beleza? Então, é entender o que está acontecendo no ambiente e gerar uma resposta aqui. A gente tem o sistema nervoso periférico, que já está aí no nome falando, né? Se refere à periferia do nosso corpo. O sistema nervoso periférico vai ser formado, pelo que eu falei lá atrás, por nervos e gânglios. Lembrando de novo, gânglios é o acúmulo de corpos celulares e dendritos, e nervos são vários axônios juntinhos lá. E esses nervos, eles podem ser nervos sensitivos, podem ser nervos motores ou podem ser nervos mistos. Olha para a palavra, sensitivo de sensação. É o que vai permitir que você perceba o quente, o frio, o pontiagudo, a sensação. Motor de movimento. E misto é o que? A mistura entre sensitivo e motor. Então você tem um nervo que ao mesmo tempo percebe uma informação do meio externo e já gera uma movimentação, uma resposta. Bom, o sistema nervoso periférico vai ser dividido em duas partes. A gente tem o sistema nervoso motor ou somático, que está relacionado ao movimento voluntário. Então a gente está falando da conexão entre o sistema nervoso central, entre a informação, tipo, quero mexer o meu braço. Essa é uma informação que sai do meu sistema nervoso central, vai pelo meu sistema nervoso periférico, chega até o músculo esquelético do meu braço e eu consigo fazer esse movimento. Então a gente está falando de movimentos voluntários. Agora, quando eu estou falando com vocês e eu engulo minha saliva, eu não fico ali... Peraí, gente, rapidinho. Ai, pronto, agora engoli. Não preciso fazer isso, porque o movimento peristáltico, ele não depende muito da minha ação, assim. Eu preciso fazer um primeiro movimento que é deglutir. E a partir daí, a comida, a saliva, a água chega até o meu estômago e do meu intestino sem que eu faça muita força. E sinceramente, galera, eu vou dizer que isso é uma vantagem muito grande pra gente. Porque a gente está falando de funcionamento da fisiologia do nosso corpo, independente da nossa ação. Então isso nos protege. Imagina que nesse momento você está trabalhando, você esquece de comer. Se o seu corpo ele não te avisa, você pode às vezes deixar de fazer alguma coisa. Imagina se a gente tivesse toda vez que respirar, agora eu vou respirar.
E aí se eu esquecer eu não respiro. Então assim, algumas coisas não estão no nosso controle e que bom que não estão para que a gente continue funcionando, né? A gente vai chamar isso aí de um sistema nervoso autônomo, que funciona de forma involuntária, instintivamente. Esse sistema nervoso autônomo vai ser dividido em simpático e parasimpático. Esse a gente fala pra caramba, você já ouviu falar com certeza sobre essas duas divisões do sistema nervoso autônomo. Legal a gente falar que o sistema nervoso simpático está relacionado ao momento, né, de luta ou fuga. E sinceramente, eu colocaria essa palavra no meu mapa mental porque já vai me trazer muita informação. Porque aí a gente vai sempre lembrar quando a gente está num momento de luta ou fuga, ou seja, ou você vai ter que bater ou você vai correr pra caramba. Para essas duas situações, eu vou te dizer já uma coisa que você precisa, é energia, é glicose. Então você já pode pensar o seguinte, se eu vou lutar ou vou fugir, eu preciso de glicose. Da onde que eu vou tirar a glicose? Do fígado. Então o sistema nervoso simpático, o que ele faz? Ele estimula o fígado a liberar a glicose na corrente sanguínea. Você já matou aí uma função. Bom, é luta ou fuga, né? Então tá, na hora que você tá lutando ou fugindo, você pode bater aquela fome, você fala assim, cara, não vai dar pra lutar agora, não vai dar pra fugir, porque eu vou ter que bater um rango aqui. Não tem como. Na verdade, quando a gente tá nervoso ou nervosa, o que a gente fica? Meio enjoado, né? Os nossos movimentos peristálticos, eles diminuem. Então, essa mobilidade no nosso trato digestivo, ela dá uma parada e isso deixa a gente um pouco enjoado, sem fome, na verdade. Então, sistema nervoso simpático, o que ele vai fazer? Ele vai inibir a ação do seu sistema gastrointestinal. Juntamente com isso, a gente pode pensar uma outra coisa. Tá, então eu já pensei que eu não posso bater um rango na hora que eu vou lutar ou fugir, então parei a vontade de comer, movimento peristáltico inibido. Já vi que preciso de glicose, por isso meu fígado precisa começar a quebrar glicogênio e mandar a glicose para o sangue. Uma outra coisa que a gente pode pensar que a gente tem é visão. Então imagina, tá lá no momento de luta ou fuga, você tem que enxergar da melhor forma. O que vai acontecer com a tua pupila? Ela vai dilatar, por quê? Quanto maior é a dilatação, mais luz entra e você consegue ver de forma mais nítida, você consegue perceber a diferença ali nas formas e nas estruturas, nas sombras, fica tudo mais claro e isso, óbvio, vai te ajudar a saber para onde você vai correr. Você não vai correr lá pro escuro, você vai conseguir enxergar, vai entender, tem que passar, tem que pular por aqui. Então, o que aconteceu? Luta ou fuga, tá no momento de estresse, pupila dilata. É por isso que tem umas séries que falam assim, que quando a pessoa, se você quer saber se alguém tá mentindo, você olha pra pupila dela, né? Porque se a pupila estiver muito dilatada, é um indício de que a pessoa ali tá contando uma lorota. Por quê? Toda vez que a gente precisa gastar energia para raciocinar, construir história, pensar, lembrar, a gente em geral vai ter essa dilatação da pupila. Então, essa é uma informação também legal pra gente saber. Uma outra coisa que a gente pode pensar é no nosso sistema urinário, né? Na bexiga, o que vai acontecer com ela? Tô ali, luta ou fuga? Vamos pensar num momento assim de tensão. É aquele momento do pique-esconde, que você tá ali escondidinho, pensando, meu Deus, não vai me achar, não vai me achar. O que te dá vontade de fazer naquela hora? É a vontade de fazer xixi, não dá outra. Você faz uma brincadeira de pique-esconde no escuro, meu filho, você vai sentir vontade de fazer xixi. Por quê? O sistema nervoso simpático, ele vai estar atuando na sua bexiga. De que forma ele vai estar atuando? Relaxando essa bexiga. E aí fica mais difícil de você controlar ali, você fala, meu Deus, não vou aguentar. Não é isso? Então, a gente já está entendendo um pouquinho aqui de como a gente funciona quando a gente está sob o efeito do sistema nervoso simpático. Um outro exemplo que a gente pode pensar é na boca, na saliva. O que começa a acontecer? Boca seca. Eu não falei que aqui nosso sistema gastrointestinal vai estar inibido? A saliva também começa a diminuir. Então você fica com a boca seca quando está nervoso, né, ou nervosa. O coração fica como? Batendo acelerado. Por quê? Porque se é luta ou fuga, tem que vir um pouquinho sangue pro seu corpo? Não, tem que vir sangue pra caramba. Então você aumenta o batimento do coração, aumenta essa pressão sanguínea
para dar conta, para o sangue ir para onde? Para o músculo. E é por isso que quando a gente está nervoso, ou nervosa, a gente fica como pálida, porque o sangue está saindo da onde não tem que estar, porque não tem que estar aqui na minha boca, no meu rostinho, deixando coradinho. Tem que ir para o músculo para ter sangue, glicose e energia para eu correr pra caramba ou eu bater em quem eu tiver que bater ali, que está me ameaçando. Beleza? Então, falamos aí de batimentos cardíacos que começam a acelerar. Frequência respiratória também começa a acelerar. A gente precisa de mais oxigênio, porque lembra que não dá para ter glicose e não ter oxigênio, você não vai quebrar essa glicose. Então, já vimos aí o que está acontecendo quando a gente está numa situação de estresse. E eu tô falando dessa situação de estresse que parece assim, que você tá, geralmente a gente dá a ideia do leão, né? Tá de frente pro leão. Mas venhamos e convenhamos que quando que a gente tá de frente pro leão? Nunca. Aí você pode pensar, pô, então eu nunca tive meu sistema nervoso simpático. Gente, basta você ir num parque de diversão e tá lá num brinquedo super perigoso, alto, basta você marcar um date com uma pessoa e aí você já fica tenso, basta você ter uma prova pra fazer que você vai ativar o seu sistema nervoso simpático. Então, a ideia do leão é mais pra gente entender, mas na real a gente tá enfrentando o leão todo dia aí. Vamos lá. Bom, da mesma forma que o nosso corpo reage assim quando eu tenho a liberação de adrenalina e noradrenalina, que são os neurotransmissores que funcionam, que são liberados ou que funcionam junto com esse sistema nervoso simpático, a gente vai ter também um outro momento que é aquele momento de relaxamento, né? Quando a gente está bem. E aí, nesse momento de relaxamento, o que a gente tem a liberação de acetilcolina. Quando você tem a atuação do sistema parasimpático, você já tem uma alteração do seu funcionamento. Primeira coisa, eu já não estou mais num momento de luta ou fuga, então eu posso comer. E aí eu começo a salivar, minha boca está ali salivando porque eu estou funcionando, eu estou com fome. Posso comer, não tem problema nenhum. Outra coisa, minha bexiga agora não está relaxada, porque eu não tenho atuação de adrenalina, ela está contraída, então a micção ela é inibida. A gente pode falar também, por exemplo, no momento da atividade sexual. Quando você está no momento da atividade sexual, você está relaxada ou relaxado. E aí, nesse momento, você vai ter você tem a possibilidade, no caso do homem, da ereção. E no caso da mulher, também da excitação. Quando você está tenso no momento da atividade sexual, isso, na verdade, vai mudar. Não é mais o sistema nervoso simpático que está atuando ali, parasimpático, desculpa, mas o sistema nervoso simpático. E o sistema nervoso simpático gera ejaculação. E é por isso que alguns homens, então, vão apresentar esse quadro de ejaculação precoce, que é quando você está no momento da atividade sexual e o seu sistema nervoso, ao invés de você estar relaxado, você está tenso. Quem atua adrenalina, estimulando a vasoconstricção, estimulando esse processo de ejaculação. Então, só para a gente entender também como isso pode estar relacionado com esse momento de atividade sexual que a gente vai realizar em algum momento da nossa vida. Espécie humana, a gente lembra que eu falei lá no começo da aula que a gente tem 3 coisas, comportamentos básicos do ser humano: nascer, reproduzir e morrer, não é mesmo? Então, vamos lá. Parasimpático, então, está relacionado com a liberação de acetilcolina. Não vai ter... Aí você vai pensar assim, por exemplo, se eu tô lá lutando, fugindo, minha pupila tá dilatada, parasimpático, minha pupila tá contraída. Se eu não tava com fome, se meu trato digestivo não tá funcionando agora, ele tá funcionando. Se no simpático a bexiga tava relaxada e dava vontade de ir no banheiro, no parasimpático, bexiga contraída, não tem vontade de ir ao banheiro, ou seja, a micção é interrompida. Movimento respiratório, batimentos cardíacos também ficam mais lentos, não estão tão acelerados, pressão sanguínea também diminui. Então a gente está falando aí de contrapontos. Lembrando sempre que não é legal nem estar só com um sistema simpático funcionando e nem só com o parasimpático funcionando. A gente quer o quê? A gente quer homeostase. Para ter homeostase a gente precisa ter um pouquinho de simpático e um pouquinho de parasimpático. Ou seja, equilíbrio é tudo nessa vida, galera. É isso, meus amigos, meus amores. Fico feliz que a gente está de volta com esse quadro. Tá maravilhoso. E eu espero vocês na live. Não deixe de ir lá. Vamos lá, gente. Eu fico sozinha lá esperando vocês. Vamos tirar mais dúvidas, conversar, vai ter um papo, tocar uma música, não sei. Vamos se encontrar. Beijo!